Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Me foi dado o tema Somente a Graça. Nós estamos esse ano celebrando os 500 anos da Reforma Protestante, quando Martim Lutero ousadamente escreveu e, segundo contam, afixou na porta do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. E aquilo ali foi literalmente o start da Reforma Protestante. Ela veio a se desenvolver pela Europa e ganhar corpo. Deus levantou outros pregadores que também estenderam a reforma além do campo luterano, inclusive. Mas esses 5 temas que nós estamos celebrando aqui resumem basicamente a grande parte do protesto que aqueles homens levantaram no século XVI. E eu quero tratar de sola gratia, ou somente a graça, a partir do livro de Romanos, capítulo 3, versos 21 a 26. Nós não vamos ler a passagem bíblica agora. Eu quero explicar alguns pontos antes de nós irmos à passagem bíblica. Na verdade, se você quiser voltar um pouco aí a sua Bíblia, uma página, ou o gadget que você está usando aí, um ponto importante para nós é que nós só conseguimos apreciar a graça quando nós entendemos a nossa miséria. Ainda que a epístola de Paulo aos Romanos não seja uma teologia sistemática, como alguns convencionam chamá-la, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que o pensamento de Paulo não é tão sistemático como nós gostaríamos. De certa forma, ao entendermos a nossa miséria diante de Deus, antes de falarmos da graça, nós estamos seguindo, de certa forma, a estrutura que o apóstolo Paulo nos legou nessa famosa epístola. Se você prestar atenção, de certa forma eu vou oferecer um resumo dos 5 primeiros capítulos de Romanos para vocês, onde Paulo de fato exalta essa graça triunfante de Deus. Ele coloca para nós que quando a graça faz tudo, nós não fazemos nada, e esse é o tema da meditação de hoje cedo. Voltando um pouquinho então, quando nós olhamos Paulo explicando o nosso estado de miséria diante de Deus em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18 até o verso 32, o que nós descobrimos aí são 2 ideias que não são contraditórias, mas que se complementam. Paulo começa a mostrar, logo nas primeiras páginas de abertura da sua epístola, que homens e mulheres que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, eles já estão debaixo da ira santa de Deus, posto que o comportamento deles é marcado por impiedade e injustiça. Então, uma questão básica para nós aqui é que homens e mulheres não serão condenados porque nunca ouviram falar de Jesus. Eles são condenados, eles estão debaixo da ira santa de Deus, porque uma vez Deus tendo se revelado a si mesmo na criação, por assim dizer, colocado suas digitais na criação, esses homens e mulheres de toda raça, tribo, língua e nação, para usar a linguagem de Apocalipse, eles distorceram essa revelação de Deus, que era clara, límpida, e preferiram adorar a criatura e não o Criador. Mas há alguns pontos importantes nessa passagem aqui, especialmente a partir do verso 26, quando Paulo faz uma ligação entre o fato de Deus estar irado com esse tipo de gente, e Deus ter entregado, o texto fala 3 vezes que Deus os entregou seu próprio pecado. Paulo começa a descrever alguns pecados aqui, que não eram pecados comuns entre os bárbaros, entre aqueles que viviam além das fronteiras do Império Romano. Então, uma outra forma de interpretar a passagem é que Paulo começa a mostrar para os seus leitores, na capital do Império Romano, que os poderosos daquela época, eles também estão debaixo da ira de Deus. Eles preferiram adorar também a criatura e não o Criador. Eles criaram para si imagens à semelhança de homem, e quem conhece um pouco o mundo romano lembra das estátuas que enfeitavam as cidades romanas naquela época, celebrando os imperadores como seres semidivinos ou até mesmo como divinos. Aqueles que conhecem um pouco mais o Império Romano devem lembrar que os romanos usavam aves, quadrúpedes e répteis nos seus estandartes. E os pecados descritos a partir do verso 26 eram pecados típicos da casa imperial, daqueles que detinham o poder em Roma. Então, antes de falar da graça de Deus, Paulo começa a mostrar que não só aqueles que ignoram Jesus Cristo, que nunca ouviram de Jesus Cristo, mas sobretudo os poderosos da época dele, aqueles que detinham o poder onde a igreja
a qual ele escreve está inserida, eles estavam encerrados, estavam colocados debaixo da ira santa de Deus, do completo desprazer divino, como ele diz no verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que sufocam, que impedem a verdade pela sua injustiça. Então, um ponto importante para nós é que mesmo aqueles que nunca ouviram de Jesus, mas sobretudo aqueles poderosos, aqueles que detêm o poder na época de Paulo, também nossa época, que celebram a criatura e não o Criador, eles estão debaixo da ira santa de Deus. Capítulo 2, versos 1 a 16, Paulo começa a mostrar outra classe de pessoas. Não mais os poderosos, mas os moralistas. Verso 6 vai lembrar que Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele está falando aqui dos moralistas. Isto é, aqueles que acham que por não cometerem os pecados torpes descritos no capítulo 1, estão em alguma relação correta com Deus, eles estão militando em erro. Deus está irado com os moralistas também. Deus está irado com aqueles que confiam nas suas próprias justiças, nas suas próprias boas obras. A ideia aqui é que alguém, argumentando com Paulo, diria: Paulo, você está certo, concordo com o que você colocou no primeiro parágrafo. Aqueles que cometem aqueles pecados, eles cometem aqueles pecados porque Deus os entregou a sua idolatria e, de fato, nós concordamos que Deus está irado com eles, mas eu não faço o que eles fazem. E Paulo vai lembrar que o que nós fazemos no coração é tão pecaminoso quanto aqueles romanos que cometiam aqueles pecados no corpo externamente. Então, Romanos capítulo 2, verso 1 a 16, Paulo lembra que Deus está irado com os moralistas. E do capítulo 2, verso 17, até o capítulo 3, verso 8, Paulo vai lembrar que Deus está irado com os religiosos. Deus está irado com aqueles que se conformam com os ditos externos da religião. Deus está irado com aqueles que acham que por serem circuncidados, por terem os oráculos divinos, por poderem meditar nos oráculos divinos, eles já estão na relação correta com Deus. Deus está irado com aqueles que descansam sobre o seu batismo, descansam pelo fato de serem membros das suas comunidades, de desempenharem tarefas das suas comunidades, e se satisfazerem com isso, acharem que isso é suficiente para colocá-los numa relação correta com Deus, lendo engano, Deus está irado com o homem da igreja, com o religioso também. Deus despreza a religião como base de salvação, como a base de uma relação correta com o Deus vivo. Aí nós entramos no capítulo 3, versos 9 até verso 20. Paulo resume todo o seu argumento. Eu não vou ler a passagem, você pode ler depois, ela é bem conhecida. Paulo faz um tipo de um pupurri de vários versos do Antigo Testamento para provar o seu ponto, que todo ser humano, de toda etnia, poderosos, moralistas, religiosos, bárbaros e judeus, bárbaros aqui, aqueles não helênicos, todos eles estão debaixo da ira santa de Deus, todos eles incorrem em ofender, ou eles agem para ofender a santidade de Deus, e por isso eles estão debaixo da ira santa de Deus. Nos versos 19 e 20, há uma menção importante à lei. Ele vai lembrar que todos esses tipos de seres humanos, poderosos, os que não conhecem de Jesus, os moralistas, os religiosos, todos eles estão debaixo da lei, para que debaixo da lei eles fiquem calados, eles não têm nada para argumentar com Deus, eles estão face a face com um julgamento divino, porque a lei não é caminho de salvação, antes pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. A lei que Paulo tem em vista aqui é a lei moral, aquela lei dada em resumo no Sinai, aquelas instruções que Deus deu na renovação da aliança do Sinai, e diante daquela lei, todo homem, todo ser humano é pecador. A ideia de Paulo aqui é que se nós quebramos um daqueles mandamentos, uma daquelas instruções, nós praticamente quebramos a lei toda. Ao quebrar a lei, nós incorremos no julgamento divino. Ao quebrar a lei, nós somos colocados debaixo dessa ira do Todo-Poderoso. Em linhas gerais, por enquanto, é isso que Paulo tem a falar do pecado. Em linhas gerais, o que Paulo destaca nesses primeiros 3 capítulos é o que os teólogos têm resumido em termos de 2 expressões-chave. Toda a humanidade, todo ser humano, ele está debaixo de depravação total e debaixo de incapacidade total. Homens e mulheres sem Deus e sem Cristo, eles têm todas as suas esferas, as esferas que constituem sua humanidade, maculadas pelo pecado, escravizadas ao pecado. A mente, os afetos, as emoções,
A própria vontade é escravizada ao pecado. Você lê depois essa longa passagem de Paulo aqui com detalhes, especialmente os versos 10 até 18, você vai notar que a nossa vontade sem Deus e sem Cristo, sem estar rendido a Deus e Cristo, é cativa. Então, se os seres humanos estão debaixo da depravação total, eles também estão debaixo da incapacidade total. O ser humano, ele é incapaz de se voltar a Deus no estado descrito por Paulo nesses capítulos. Ele é incapaz de se mover na direção de Deus. Ele é incapaz de, pela sua própria potencialidade, andar na direção divina. Antes, o que ele busca é simplesmente a queda. Como Paulo diz em Romanos capítulo 1, 3 vezes ele repete, Deus os entregou. Para quem gosta de desenhos animados, a melhor ilustração aqui é aqueles desenhos de Pernalonga antigos, em que tá lá os personagens de desenhos animados andando na neve, um deles cai, ele vai rolando na bola de neve, vai levando todos os outros na bola de neve. Essa é a humanidade sem Deus e sem Cristo. Ela tem tudo que lhe constitui como humanidade, vendida ao pecado, escravizada ao pecado. Consequentemente, ela é incapaz de se voltar para Deus, incapaz de abraçar Deus e Cristo por si só. O que nós temos aqui, então, é um tipo de nó górdio, um tipo de um problema que nós não temos como resolver. O que Paulo estabelece nos primeiros capítulos é que só Deus é santo, e Deus é absolutamente santo. E esse Deus que é reto e justo está irado com o nosso comportamento, irado com o nosso pecado, irado com o que nós somos internamente, inclusive, e com nossos esforços pobres e tolos de tentar nos aproximar de Deus e tentar satisfazer a Deus por nossas necessidades. Como seres humanos, pecadores, como seres humanos, como descritos desses 3 primeiros capítulos, podem entrar em comunhão com Deus que é totalmente santo, totalmente reto. Um Deus que não tolera o mal, um Deus que está irado contra o pecado, também contra pecadores. Esse é um problema que a gente não tem como resolver. A gente não pode mudar a nós mesmos. Deus não muda a si mesmo. Deus permanece completamente santo. Logo, Ele não tem como ter comunhão com homens e mulheres completamente pecadores, como descritos por Paulo nos capítulos de abertura em Romanos. Se Deus não muda, nós precisamos mudar, mas a gente não consegue mudar. Como resolver então essa tensão? Como resolver esse problema? Nós não temos como resolver esse problema, mas Deus o resolve em Jesus Cristo. Deus envia Jesus, nosso único Salvador, o seu eterno Filho, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro homem, nosso representante, para resolver esse problema que nós não temos como resolver. E o surpreendente é que o único meio pelo qual nós recebemos Cristo é a fé, e a fé somente. E isso é tudo que Deus requer de pecadores, que a gente venha descansar no perdão, na graça, na justiça, na reconciliação, na propiciação que é dada em Cristo Jesus, que Ele, o eterno Filho de Deus, Deus com o seu amado Pai, resolve o problema que nós não temos como resolver. Vamos ao texto então, Romanos capítulo 3, versos 21 a 26. Provavelmente, como um comentarista sugere, talvez o texto mais importante do Novo Testamento sobre o que Cristo fez na cruz, como Ele foi graciosamente gracioso conosco no Calvário, resolvendo esse problema que nós não tínhamos como resolver. O texto, bem conhecido, diz: mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que Ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Paulo começa estabelecendo um ponto importante aqui. Ele começa a destacar que essa justiça de Deus, a retidão de Deus, a completa pureza de Deus se manifesta, é revelada não por meio da lei. Essa lei que Paulo cita aqui, é a citada anteriormente, versos 19 a 20, a lei moral.
O ponto que Paulo quer estabelecer logo no começo dessa passagem é que é impossível que homens e mulheres, como descritos anteriormente, em pecado, debaixo da ira de Deus, debaixo do desprazer divino, consigam se ajustar com Deus pelo puro cumprimento da lei dada no Sinai. A justiça de Deus, que nos coloca nessa relação correta com Deus, não nos chega pela lei. A lei tem outro papel. É por meio da lei que vem o pleno conhecimento do pecado, como Paulo diz no verso 20. Por meio dessa lei, nós somos todos colocados debaixo do julgamento divino. Quebramos o mandamento, quebramos todo, somos todos pecadores, objetivamente contados como pecadores, todos encerrados debaixo dessa ira e da santidade temível do próprio Deus. Mas o surpreendente é que essa justiça de Deus chega de uma outra forma. Mas antes de entrar nesse ponto aí, Paulo faz uma declaração que deveria ter surpreendido muitos dos seus leitores originais, posto que muitos deles eram judeus que compunham a igreja em Roma. Ele diz que essa justiça de Deus que se manifesta, que é revelada, ela foi atestada pela lei e pelos profetas. Eu não sei se está na bíblica que vocês... Na minha tradução ela é grafada em maiúsculo. É uma tentativa aí de distinguir essa no ponto do versículo da lei mencionada anteriormente. É a justiça de Deus que vem no diálogo, que é o resumo do que Deus exige da gente e a gente vai cumprir. Mas o Deus que Paulo vai oferecer para os seus leitores e para nós hoje aqui, esse é o ponto de Paulo aqui com essas duas profetas. O que Paulo quer destacar é que o ensino que ele está oferecendo para a igreja de Roma está nas páginas de aprender aqueles entre nós que foram criados no campo mais fundamentalista, com aquela noção de testamento e agora na chamada nova aliança, colocar vem vai que ele explica para nós nesse trecho foi o ensino, mas também o conforto e a esperança de Abraão e de Davi. Os dois grandes homens do Antigo Testamento, eles fé somente. Então, lembra que manifesta, não mediante a lei, mas essa justiça de Deus, ele faz um corte aqui antes de continuar o encadeamento do pensamento dele. Ela foi anunciada no Antigo Testamento, no Pentateuco, nos profetas. O que ele está comunicando à igreja de Roma não é novidade, antes está baseada no próprio Antigo Testamento. É o ensino mais profundo do Antigo Testamento de que Deus comunica a sua justiça mediante a fé. Nota no verso 22 como Paulo retoma a sua linha de pensamento. A expressão atestada pela lei e pelos profetas é meio que um parênteses no meio da passagem. Ele começa dizendo que essa justiça de Deus, a retidão de Deus, ela é comunicada por meio da fé em Jesus Cristo. Dava Martinho Lutero. Eu curto muito a arquitetura gótica, a arquitetura românica, e é muito interessante que elas são a janela para entender muito da teologia da Idade Média. E é curioso notar que muitas vezes Jesus era retratado não tanto como Salvador, mas como juiz sentado no trono e que virá para julgar com fúria seres humanos pecaminosos. E essa imagem de Cristo como aquele que comunica essa justiça de Deus que vem para destruir o pecado e para justificar, vindicar a própria santidade divina, entranhou-se no imaginário medieval. Lutero, quando então considerava essa passagem, estava aterrorizado com essa passagem, porque ele supunha que a justiça de Deus aí era essa justiça que viria em julgamento
para acabar com todos os ímpios e todos os iníquos. Mas o grande ato de rebelião de Lutero foi entender que essa justiça de Deus, ela também é comunicada a pecadores. Lembra do problema que eu coloquei no começo? Como é que um Deus santo, um Deus reto, um Deus que é justo, pode permanecer justo tendo aliança, tendo comunhão com homens pecadores? Deus não pode mudar. E Deus não muda, Ele é imutável. Mas nós temos que mudar. Só que nós não conseguimos mudar por nós mesmos. É necessário então que essa justiça de Deus seja recebida por meio de Cristo Jesus, ou seja, manifesta em Jesus Cristo e recebida pela fé somente. Então a retidão de Deus, a santidade divina, a justiça de Deus, ela é dada em Jesus Cristo. É sempre bom a gente parar e pensar no nome de nosso Salvador. Esse é um problema nosso quando a gente ganha familiaridade com o texto bíblico. Jesus é uma transliteração grega, uma tradução grega do nome Josué. E esse era o nome de nosso Salvador. Ele é aquele que traz salvação da parte de Yahvé. E ele é Cristo, o Messias, o especialmente ungido, aquele que foi separado para ser aquele que traz salvação da parte de Yahvé. Jesus Cristo é aquele que comunica a justiça de Deus para homens e mulheres pecadores, como descritos os capítulos de abertura em Romanos. E o surpreendente aqui, que a única forma, o único meio pelo qual nós recebemos essa justiça de Deus em Cristo Jesus, ou por meio de Cristo Jesus, é pela fé e pela fé somente. Não pelas obras da lei, não pelo cumprimento da lei, uma tentativa de entrar numa aliança com Deus do tipo, façam isso e viveremos, ou façam isso e nós viveremos. Mas aqui nós somos chamados a receber essa justiça de Deus em Cristo Jesus pela fé somente. Eu entendo que um dos pregadores vai desenvolver o tema da sola fide, da fé somente aqui, mas é necessário fazer outra observação sobre a fé. O que Paulo começa estabelecendo para nós aqui é que a fé não é a base da nossa justificação. A fé não é o fundamento pelo qual nós entramos numa relação correta com Deus por meio de Jesus. Mas a fé é o único meio pelo qual nós somos recebidos por Cristo e nos é dada a justiça de Deus. Não a justiça que nos aterroriza, não a justiça do julgamento vindouro, mas uma justiça que transforma-nos. Não por meio de um processo, de um ato, como nós vamos ver em breve. A fé aqui não é uma obra meritória. A fé não é nem algo que procede do ser humano, como a gente aprende em outras passagens do Novo Testamento. É o próprio Espírito Santo que gera a fé no coração de homens e mulheres pecadores. Mas num outro aspecto, isso que a passagem tem em vista, a fé aqui é literalmente estender as mãos vazias para Deus e para o que Ele está fazendo na cruz de Cristo por pura graça. Não há mérito num mendigo na madrugada estender as mãos para receber uma manta. Não há mérito num mendigo na madrugada estender as mãos para receber um prato de sopa. Se você está doente e quem cuida de você lhe traz um remédio, não há mérito nenhum da sua parte estender as mãos para receber um remédio. Não há mérito nenhum da nossa parte em dizer que nada mais a gente põe a nossa fé senão na cruz de Cristo Jesus. Nós não temos nada apropriado para que nós possamos nos revestir para ficar diante de um Deus que é justo, mas que também a gente começa a ver agora que é justificador por meio de Jesus Cristo, aquele que traz salvação da parte de Deus para nós, aquele que foi especialmente separado e ungido para trazer a justiça de Deus para nós. E essa justiça é para todos os que creem, pois não há distinção. O ponto importante para nós aqui é que na ideia da antiga aliança, na noção da antiga aliança, para serem tinham que se tornar parte do Israel de Deus. O estrangeiro, para ser contado como membro da aliança, ele precisava abraçar a fé de Israel. Basta você lembrar de Raabe, você lembra de Ruth, essas duas personagens importantes da história do Antigo Testamento, elas abraçam os comandos e as bênçãos e graças que vêm do pacto.
E na época agora do Novo Testamento, já havia uma ideia um pouco diferente entre o povo de Israel. A noção aqui é que o israelita, etnicamente, ele tem que ficar separado dos gentios, ele precisa se separar dos bárbaros, porque a graça agora é dada somente para israelitas. Os bárbaros e aqueles que são gentios, eles estão além ou aquém da graça divina. O que Paulo lembra aqui é que, conectado com o que ele tratou em capítulos 1, 2 e 3, é que se todos estão debaixo da ira de Deus, os que nunca ouviram de Jesus, os poderosos, os moralistas, os religiosos, agora essa graça em Jesus Cristo é manifestada a todos, como ele vai dizer aqui, sem distinção, judeus, gentios e bárbaros. Em outras palavras, o alcance dessa justiça é para toda a etnia. Toda etnia agora, onde ela se encontra, ela tem de ouvir falar de Jesus. E se colocar fé tão somente em Jesus Cristo, ela é contada como membro desse povo do pacto, como povo de Deus. Agora, o mundo separava essas duas metades, judeus e gentios, foi derrubado. Agora não há distinção. Jesus é oferecido a todos os que creem, judeus e gentios. E Paulo reforça o ponto aqui, para afastar qualquer ideia de salvação por meio étnico, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A expressão todos pecaram aqui tem em vista o pecado de cada um de nós comete, dia após dia, aquele nosso pecado pessoal. Tem em vista também tudo que Paulo já tratou nos primeiros 3 capítulos sobre o pecado. Todos pecaram, judeus e gentios, os que nunca ouviram falar de Jesus, os poderosos, os moralistas, mesmo aqueles sentados na igreja que escutam Jesus, mas confiam no seu batismo, confiam simplesmente em dominar o texto bíblico, conhecer o texto bíblico. Todos esses pecaram, todos pecaram. Só que é curioso que essa expressão aparece de novo em Romanos 5,12. E Paulo, lembra, ele não está escrevendo um tratado sistemático aqui, ainda que ele já tenha falado bastante do pecado nos 3 primeiros capítulos. Ele volta mais um ponto ligado ao nosso pecado em Romanos 5,12 a 21. Ele trata naquela passagem não só da nossa ligação com Adão e com Cristo, como aqueles que resumem toda a história da humanidade, mas ali em Romanos 5,12 ele lembra que o pecado teve uma origem. Quando Adão pecou, ele morre e todos morremos nele, porque todos pecamos nele. Então a ideia de todos pecaram aqui em Romanos 3,23, lembra que todos nós pecamos continuamente. Todos nós pecamos em Adão como nosso representante, e por isso, e aqui nós temos um eco de Isaías 43, verso 7, fomos cortados, fomos separados da glória de Deus. Paulo em 1 Coríntios 10, 31 vai lembrar que em tudo que a gente faz, a gente deve comunicar a glória a Deus, a gente deve dar glória a Ele, seja comendo, seja bebendo. Nós somos chamados a viver para a glória dele, mas esse é um privilégio para quem já está ligado a Deus por meio de Cristo Jesus e recebeu Cristo por meio da fé somente. Homens e mulheres que permanecem em seus pecados, eles foram cortados da alegria suprema, eles foram cortados daquilo que pode satisfazê-los de forma mais profunda, que é o próprio Deus. Lembra, Paulo está reforçando aqui essa noção trágica da nossa humanidade. Por mais que homens e mulheres possam fazer coisas grandiosas no campo da tecnologia, da filosofia e etc., eles foram cortados, eles perderam a glória de Deus. Eles estão debaixo do desprazer e da ira divina. Eles foram destituídos da glória de Deus. Mas Paulo não para por aqui. Parece que ele está resumindo e repetindo o argumento anterior dele, já entremeando com a solução que Deus oferece para esse problema que nós não temos como resolver. Mas agora nós chegamos ao clímax da passagem e, como eu mencionei, ao clímax talvez do Novo Testamento, segundo alguns. Os vocábulos que Paulo elenca aí, literalmente renderam tratados para os teólogos. Ele coloca diante de nós Cristo crucificado, como que ele pinta diante de nós o Cristo crucificado, com as suas feridas, a coroa de espinhos na cabeça, sangue escorrendo sobre a fronte, as chagas nas suas mãos e pés, os machucados das chicotadas que ele sofreu
na Torre de Antônia, socos que ele sofreu, que ele recebeu ali. Cristo é como que pintado diante dos leitores originais, diante de nós aqui. Só que Paulo não está interessado apenas na crucificação de Jesus em 33 depois de Cristo. Ele quer destacar para nós aqui e para o seu público leitor original o que de fato Deus fez na cruz de Cristo. E ele usa alguns vocábulos aqui que são preciosíssimos para nós. Ele fala de que na cruz nós somos justificados, na cruz nós somos propiciados, na cruz nós fomos redimidos para a demonstração da sua justiça. E nota no verso 24, tudo isso ocorre gratuitamente por sua graça. Como eu mencionei, esses vocábulos aqui já renderam tratados teológicos imensos aí, escritos por teólogos, mas são tratados vitais para a gente. A obra de Cristo na cruz é tão magnífica, é tão possante, que uma palavra não tem como explicar essa graça gratuita de Deus. Paulo usa pela ideia tirada do mercado e uma noção de ajudar a nós tentar ter um vislumbre da glória da cruz de que o em a ideia aqui, justo, tirada do tribunal. A ideia é que estamos em dívida, temos como pagar essa dívida, e nós agora temos não apenas um advogado, surpreendente, nós temos Jesus Cristo, que literalmente interpreta nós, vivo, Deus da ira, o Deus que não é pecado, transgressão e iniquidade. E o que ocorre aqui é que quando nós cremos em Jesus Cristo, aquele que é justo agora é justificador, como Paulo vai dizer no final do verso 20. Quer dizer, Deus é justo, completamente íntegro, santo, Jesus. Em algum momento da carreira dele, entre 1517 e 1521, ninguém sabe direito quando, ele vai entender que, na verdade, a justiça de Deus não está apenas relacionada com a ira e o desprazer divino quanto ao nosso pecado. Na verdade, esse Deus que é justo, reto, íntegro, santo, ele tem prazer em comunicar por meio de Jesus Cristo a sua justiça. Ele tem prazer em declarar os piores pecadores que creem e confessam, confiam em Jesus pela fé, descansam pela fé somente. Todas as três palavras aqui têm a ideia de uma obra completa de Cristo no Calvário. Nesse ponto aqui, Lutero vai romper com toda a ideia medieval de que nós aqui, na medida que temos acesso à igreja, nos tornamos gradualmente justos. O ponto aqui, talvez surpreenda você, é que quando você creu em Jesus Cristo no passado, quando você confiou somente no passado, o Deus justo colocou na sua conta a sua própria justiça. E agora, é contado como um homem e mulher completamente justo, completamente reto. Você é contado como um homem ou uma mulher, se crê em Jesus Cristo, como um homem e mulher completamente santo. Isso é surpreendente. Especialmente porque a nossa mentalidade é católica e nós achamos que Deus tem que ficar perdoando os nossos pecados minuto a minuto. Se nós não nos arrependermos, Deus não perdoa o nosso pecado. Irmãos e irmãs, nosso arrependimento, nosso quebrantamento diário é uma resposta de gratidão a exatamente isso que Deus fez.
o Calvário por nós. Se nós cremos em Jesus, o Deus que é justo, nos imputa, coloque em nossa conta sua perfeita justiça por meio de Cristo Jesus. E agora, aqueles que creem em Cristo Jesus são contados como homens e mulheres completamente justos à parte das suas obras. Eu não tenho como desenvolver esse ponto, não tenho nem tempo para desenvolver o ponto, mas nós continuamos pecando, nós continuamos cometendo pecados grosseiros, inclusive, como vai dizer a Confissão de Westminster, é parte da nossa tragédia humana. Mas irmãos e irmãs, prestem bem atenção, Paulo comunica para nós aqui uma obra consumada, uma obra completa. Nós não melhoramos essa obra, não temos como ajudar essa obra. A obra de Cristo na cruz é uma obra de justificação. E aquele homem, aquela mulher que de forma singela estende as mãos para Jesus Cristo, já é contado aqui e agora como um homem, uma mulher completamente reto, completamente justo. Em outras palavras, todos os seus pecados foram perdoados. A sua perfeita santidade. E agora, homens e mulheres que creem em Jesus somente são considerados homens e mulheres completamente justos. Obviamente os católicos e aqueles que têm alma católica no nosso tempo detestam esse tipo de ensino. O Concílio de Trento levantou 33 maldições, não contra o ensino de Paulo, ou não contra o ensino de Lutero, mas contra o próprio ensino paulino da justificação imputada. Mais uma vez, se você crê em Jesus somente, você agora tem o status de um homem, uma mulher completamente justo. Não por meio das suas obras, não pela tentativa de agradar a Deus por mais religião, não pela tentativa de cumprir a lei, que ninguém consegue cumprir integralmente a lei, logo nós estamos debaixo da ira de Deus, mas por causa da obra consumada de Cristo na cruz, Deus permanece justo, e se nós cremos em Jesus, Ele agora é nosso justificador, Ele nos dá justiça de forma positiva. Nós somos contados como homens e mulheres justos. Isso surpreende você? É meio chocante para você? O moralista não gosta disso aqui. O moralista chega a ranger os dentes quando ouve isso aqui. Mas nós agora temos um novo status. Isso não é processo. A santificação é o processo. Nós lemos Romanos 6 aqui, depois Romanos 8, Paulo fala do nosso status como homens e mulheres que vivem no Espírito, que são chamados a perseguir a santificação diariamente. Isso é um processo que vai durar até a nossa morte, até a nossa glorificação. Eu estou falando aqui de um ato que vem de fora de nós, por causa do que Cristo crucificado fez no Calvário, fez no Gólgota. Nós somos justificados por meio da morte sangrenta de Cristo no Calvário. Mas não só isso. Paulo então muda a metáfora do debate do tribunal, onde nós somos contados como inimigos de Deus, como homens e mulheres iníquos, transgressores, pecadores, homens e mulheres debaixo da ira de Deus, e que Cristo graciosamente se interpõe entre Deus e nós, quando nós descansamos em Jesus Cristo. Ele se coloca entre nós. Deus não nos vê agora mais de forma imediata. Deus nos vê por meio de Jesus Cristo, no qual nós estamos unidos quando cremos nele. Aí ele muda dessa metáfora para a metáfora agora do mercado de escravos. É bem interessante lembrar que o mercado de escravos do mundo antigo era baseado não tanto em etnia, ou na cor da pele, mas em derrota militar. Então, não raro, aqueles que estavam em Roma, os nobres romanos, e grande parte da cidade romana era constituída de escravos, eles topariam no mercado de escravos com ângulos, branquinhos, lourinhos, de olhos azuis, que foram conquistados nas guerras de expansão romana e levadas para a capital do império para serem vendidos como escravos. Muitos deles não eram comprados, então não raro eles morriam dentro das gaiolas da cidade romana. Porque ninguém queria comprar aquelas pessoas, elas iam ficando adoentadas, uma dor de dente, alguma doença que elas trouxeram além de fronteiras, elas morriam à míngua ali. E quando elas eram vendidas, elas eram colocadas num lugar elevado e literalmente vendidos como animais. As pessoas davam um lance por esses escravos. Nós éramos escravos. Nós éramos escravos da lei. Nós tentávamos agradar a Deus pelo cumprimento da lei e não conseguíamos. Entrávamos numa espiral de neurose.
uma tentativa de aplacar a santidade de Deus pelo nosso próprio comportamento, o que é uma impossibilidade. Nós éramos também escravos das maldições da lei, das maldições que vêm do próprio Deus. Ao não conseguir cumprir a lei, Deus nos considerava homens e mulheres malditos, encerrados debaixo da ira, prontos para o dia do julgamento vindouro. Nós éramos escravos também do diabo e dos seus demônios. Já que estamos celebrando os 500 anos da Reforma, então Lutero de novo, ele usa uma expressão muito interessante. Ele diz que homens e mulheres sem Deus e sem Cristo são como cavalos cavalgados pelo diabo e pelos seus demônios. Isso éramos nós. E agora nós escutamos essa boa nova, essa boa notícia. Isso é evangelho, de que por meio do sacrifício de Deus em Cristo Jesus, por meio do sacrifício sangrento do Gólgota, aquele que em Cristo é redimido, é comprado desse maldito mercado de escravos. Se você crê em Jesus, e se você crê somente em Jesus, se nada mais você põe sua fé senão em Jesus Cristo e no que Ele fez na cruz, você é contado agora como um homem ou mulher justo e reto. Mas você também agora é contado como alguém que foi tirado do mercado de escravos. Você foi comprado com bom preço. Pedro vai dizer que a gente não foi comprado com prata e sangue, ou prata e ouro, outro metal que perece, mas fomos comprados com o sangue de Cristo derramado na cruz, em nosso favor, em nosso lugar. Nossa vida não pertence mais a nós mesmos. Nós agora mudamos de escravidão. Antes nós éramos escravos do pecado, agora nós somos escravos de Cristo e nós temos nele uma verdadeira libertação. Ele nos comprou. E uma outra ideia importante aqui, bem difícil de ser entendida, é que Deus nos comprou por meio de um sacrifício propiciatório. Paulo se move então do tribunal para o mercado de escravos e agora para o templo, e uma ideia bem cara aos judeus. A tragédia humana é que está em nosso DNA que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós constantemente tentamos aplacar o ser supremo, Deus, o Santo, Todo-Poderoso, por meio de algum tipo de sacrifício. Como nós somos meros mortais, nosso sacrifício não tem valor nenhum. Simplesmente o valor fenece diante de um Deus que é imortal, eterno, completamente santo. É necessário aqui que se interpõe entre nós e Deus, o Deus homem, Jesus Cristo. É necessário que na cruz seja oferecido para Deus mesmo um sacrifício de valor eterno, infinito e imortal. O surpreendente é que Deus satisfaz a si mesmo na cruz de Cristo. O que Deus exigiu de Abraão e não permitiu que Abraão fizesse, não deixou que Abraão fizesse no Monte Moriá, Deus faz no Gólgota. Deus sacrifica o seu próprio filho no Gólgota para satisfazer a si mesmo, para aplacar a sua própria ira. Então, aqueles que são escondidos em Jesus Cristo, aqueles que creem em Jesus somente, foi removido de sobre si a ira divina. Você consegue entender esses 3 pontos aqui? Irmãos e irmãs, se você crê em Jesus somente, se você confia somente em Jesus Cristo, primeiro, seus pecados foram, por assim dizer, cobertos pela justiça perfeita de Cristo Jesus. Você agora é contado como um homem, uma mulher completamente justo e reto, não pelas suas obras, mas pelo que Cristo fez na sua vida terrena, sobretudo o seu sacrifício remidor no Calvário. Eu não entendo isso, talvez Augusto Nicodemos possa explicar para a gente, quando Paulo vai dizer que no dia vindouro, no dia do Senhor, quando Ele voltar em juízo, nós nos assentaremos com Cristo para julgar os anjos. Não vai ter filminho passando a nosso respeito, como alguns pregadores populares querem falar. Quando nós nos apresentarmos diante de Cristo, no dia vindouro, imediatamente Ele, nosso Salvador, se interpõe entre nós e Deus. E nós já somos contados lá, como homens e mulheres que já foram justificados desse lado da existência. Você foi redimido se você crê em Cristo. Você foi tirado do maldito mercado de escravos. Sua vida agora não pertence mais àqueles antigos senhores, a lei, as maldições da lei, Satanás e seus demônios. Sua vida agora pertence somente a Jesus. E mais do que isso, a ira foi removida que estava sobre você. João vai lembrar
que quem crê em Cristo já tem a vida eterna. Aquele que não crê em Cristo, a ira de Deus já permanece sobre ele. Homens e mulheres que não creem em Cristo, para voltar à ideia de desenho animado, literalmente andam com a nuvenzinha carregada sobre si, pronta a derramar raios e trovões sobre eles. Mas quem se escondeu em Jesus Cristo, teve seus pecados completamente propiciados. O Deus que era contra nós, agora é por nós. O Deus que antes era o Deus da ira, o Deus do julgamento, o Deus santo que a gente não conseguia ver face a face, agora é o Deus por nós, o Deus que se inclina em nosso favor, o Deus que vem a nós em Jesus Cristo, do sacrifício sangrento da cruz. Irmãos e irmãs, esse é o clímax de toda a argumentação de Paulo. É literalmente a dobradiça da epístola de Paulo aos Romanos, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, o sangue de Cristo derramado, para demonstração da justiça. F.F. Bruce, um comentarista que eu gosto muito, ele resume toda essa passagem da seguinte forma: assim, Paulo, serviço da linguagem do tribunal de justiça, justificados, do mercado de escravos, redenção, e do templo, assento de misericórdia ou propiciação, para fazer justiça à plenitude do ato da graça de Deus em Cristo. Perdão, libertação, expiação são postos ao alcance do homem pela livre iniciativa de Deus e podem ser assimilados mediante a fé. E a fé, nesse sentido, não é uma espécie de obra especialmente meritória à vista de Deus, é aquela singela e sincera atitude para com Deus, que o acredita por sua palavra e aceita sua graça de bom grado e com gratidão. Esse é o resumo de todo o ensino da Bíblia sobre a cruz. Nós não fazemos nada. Deus fez tudo em Cristo Jesus. A graça fez tudo. A gente não tem como ajudar Cristo nem um centímetro aqui. A nossa fé, que é requerida, que é exigida de nós aqui na passagem, é simplesmente o reconhecimento que nós não temos nada para barganhar com o que Deus fez em Cristo na cruz. O mundo adora poder. O Deus Todo-Poderoso vem a nós a fraqueza de Cristo. E Ele requer que a gente confie nele. E se nós confiamos nele, nós somos revestidos de justiça, de redenção e também propiciados. Deus não está mais irado contra aqueles que creem no seu Filho, mas Deus agora é por aqueles que creem no seu Filho. Ele derrama amor sobre aqueles que creem no seu Filho. No passado, nós cantávamos hinos bonitos também. E eu relembrei um hino que a gente cantava na década de 80, infelizmente se perdeu, mas olha a letra desse hino, como é bonito. É uma letra pequena, simples, não vou cantar, para não quebrar os vidros aqui, sou extremamente desafinado, mas presta atenção na letra. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus que venceu. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus que venceu. Toda glória e honra pertencem somente a Jesus, pois sua obra foi plena, completa, gloriosa na cruz. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus que venceu. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus que venceu. Toda glória e honra pertencem somente a Jesus, pois sua obra foi plena, completa, gloriosa na cruz. Vamos repetir bem forte os dois refrões? Glória para sempre ao Cordeiro de Deus que venceu. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus que venceu. Toda glória e honra pertencem somente a Jesus, pois sua obra foi plena, completa, gloriosa na cruz. Amém? O que Paulo tem a dizer no final do verso 26, eu resumo numa sentença, e que também é surpreendente, é que Deus revela essa justiça no tempo, essa obra poderosa que Ele faz em Cristo no tempo, e essa obra tão poderosa que ela cobre, por assim dizer, os pecados cometidos antes da vinda de Cristo. Então, quando em Romanos 4, Paulo começa a falar de Abraão e Davi como paradigmas de homens que creram em Deus e receberam justiça, lhes foi imputada a justiça, ele está lembrando que aquilo que Cristo fez em algum momento, aí, talvez entre 30 e 33 depois de Cristo, tem poder retroativo. Alcançou todos aqueles santos que vieram antes de nós. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, os profetas. Lembra de Hebreus 11? Quem é o autor e consumador, o autor e sustentador da fé daquela galeria de heróis? É Jesus Cristo, nossa propiciação, nossa redenção, nossa justificação. Então, o ensino do Novo Testamento é absolutamente uniforme ao afirmar que é Deus quem propicia
expia, satisfaz e reconcilia. Nenhum desses atos parte do homem. O próprio Deus é o agente ativo e originador da graça. 3 aplicações breves para nós encerrarmos. A primeira, crê em Cristo. Confie nele. Pode parecer óbvio, mas não é. Sonda seu coração. Em quem você descansa? Quem é o seu conforto, seu único conforto na vida e na morte? Você confia somente em Jesus Cristo? Você pode colocar diante de si o Cristo crucificado, sangrando, o homem de dores, o servo sofredor, aquela ovelha muda que foi para o matadouro diante da sua face, e você descansa só nele, tão somente nele? Deus se ri dos nossos feitos. Deus ri dos nossos feitos até mesmo solenes. Moralismo não é nada para Deus. Religião também não significa nada para Deus. Os poderes que os homens buscam, se eles não beijarem o Filho, eles serão esmagados pelo Todo-Poderoso. Em quem você confia? Em quem você descansa? Cito Lutero. Portanto, meu querido irmão, aprenda a Cristo e o aprenda crucificado. Aprenda a orar a Ele, perdendo toda a esperança em si mesmo, e diga: Tu, Senhor Jesus, és minha justiça e eu sou teu pecado. Tomaste em ti o que não era e deste-me o que não sou. Que troca maravilhosa. Quando você confia em Jesus Cristo, Cristo foi moído pelos seus pecados no Calvário. Mas quando você confia em Cristo, a justiça, a retidão, a propiciação de Cristo, por assim dizer, é colocado como uma veste bonita, uma veste de festa sobre você. Em quem você confia? Quem é a sua preocupação última? É só Jesus Cristo? Só o que Deus fez em Cristo na cruz, a graça graciosa que Ele revelou em Cristo na cruz? Segunda ideia para nós pensarmos aqui: medite no Evangelho. Reflita naquilo que Cristo fez no Calvário. Para mim, é chocante saber que as editoras que publicam livros sobre Cristo aqui no Brasil, elas se arriscam a perder dinheiro. Livros que têm o Jesus na capa, ou livros que têm o nome de Cristo na capa, literalmente se tornam encalhes. Eles não são vendidos, eles não são comprados. Cristo foi removido do centro da nossa devoção. O Cristo crucificado foi removido do coração da nossa fé. O símbolo da nossa fé é a cruz. É o Cristo pregado na cruz que nos salva. Então medite no Evangelho. Saboreie o Evangelho. O mundo nos massacra. O mundo quer destruir a nossa própria autoimagem. Só que quando nós refletimos quem nós somos em Cristo, nossa autoimagem é ajustada. Se você crê em Jesus, se você descansa somente em Jesus, você é um homem, uma mulher agora justificado. Você é um homem, uma mulher que foi propiciado por Deus em Cristo. Deus não está mais irado com você, Deus agora é por você. Se você está em Cristo, unido a Ele pela fé, você foi redimido e sua vida pertence só a Jesus Cristo. Medite na cruz, medite no Evangelho, medite nos benefícios que você recebe da cruz por meio da fé somente. E por último, repudie aquilo que não é Evangelho. Repudie aquilo que não é centrado na cruz de Cristo Jesus. Não escute, não ouça, não passe adiante, não perca tempo vendo vídeos de gente herética no YouTube ou repassando isso adiante. Isso é perda de tempo. Repudie aquilo que não é Evangelho. E aqui eu termino com Lutero. Ele sabia ser escandaloso. Ele pregando um sermão de Natal sobre Estevão, ele disse o seguinte, presta atenção: o guarda de um bordel público é menos pecador que o pregador que não entrega o verdadeiro evangelho, e o bordel não é tão ruim assim como a igreja do falso pregador. Isso surpreende. Lembre-se que a doutrina do falso pregador não causa nada mais que dia a dia desviar e violar almas recém-nascidas do batismo, cristãos jovens, almas tenras, noivas virgens, puras e consagradas a Cristo. Considerando que o mal é feito espiritualmente, não fisicamente como num bordel, ninguém observa, mas Deus está incomensuravelmente descontente. Repudie aquilo que no Evangelho. De um lado, medite no Evangelho, saboreie aquilo que Deus fez em Cristo por você na cruz. Mas do outro lado, lembra que tudo aquilo que no Evangelho já é anátema. Já foi cortado da presença do próprio Deus. Não importa quem seja que ensine outra ideia que não seja centrada em Cristo crucificado, repudie isso.
medite na cruz de Cristo, confie na cruz de Cristo, não coloque sua fé em nada mais que não na cruz de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, único Deus vivo e verdadeiro, fora de ti não há outro. Tu és santo, soberano, cheio de graça e bondade. Ó Deus, nós nos humilhamos diante da tua face, a gente reconhece que a gente não é nada, Senhor. Como teu servo disse no passado, diante de ti, sem Cristo, a gente é só um miserável saco de pó e vermes. Mas por pura graça, por graça graciosa, tu enviaste teu único filho, o filho do teu amor, o filho com o qual o Senhor desfrutou de aliança e amor na eternidade. O Senhor enviou o que havia de melhor em ti mesmo para morrer por nós, miseráveis pecadores. Senhor, a gente não consegue te louvar, celebrar ou cantar apropriadamente. Tu enviaste o teu único filho, teu eterno filho, para ser aquele sacrifício que se interpôs entre nós e ti mesmo, que te satisfez completamente, tua santidade, tua retidão, aplacou de forma completa a tua ira. E agora, se nós cremos em teu Filho, nos tira do maldito mercado de escravos e nos torna homens e mulheres retos na tua presença, justos na tua presença, não por nossas obras ou méritos, mas por causa do que teu eterno Filho, do Filho do teu amor, fez na cruz do Calvário. Ó Deus, se há pessoas aqui nesse ambiente que não creem em Jesus ainda, que não descansam em Jesus somente, ó Deus, dá teu Espírito para essas pessoas. Ó Deus, quebranta-os, atrai-os docilmente a teu Filho Salvador. Deus, abra os olhos dessas pessoas para que eles vejam a maravilhosa graça que o Senhor revelou a nós na cruz de Cristo, essa graça graciosa que o Senhor nos concedeu na cruz de Cristo. Ó Deus, enternece os corações desses que não creem em Jesus, para descansar nele, descansar somente em teu Filho Jesus. Ó Deus, e aqueles entre nós que já creem em Cristo, ajuda-nos, ó Deus, dia a dia, a saborear, a meditar na beleza da tua graça, no poder da tua graça, nos benefícios que tua graça concede a nós, não por nossos méritos ou obras, mas pelo que Cristo fez na cruz somente. Aumenta a nossa fé dia a dia. Ó Deus, no mundo mal, nesse campo de batalha em que nós nos encontramos, ajuda-nos a perseverar na fé dia a dia, nos apropriarmos daquilo que Cristo fez na cruz, de forma completa, removendo completamente a condenação que havia sobre nós. Nós celebramos a Cristo, nós louvamos a Cristo, nós cantamos Cristo, pela graça graciosa que Ele nos concede. E em nome dEle que oramos. Amém.